O assunto hoje não poderia deixar de ser se não fosse a Facilpa. A Facilpa terminou e eu consegui para que abrisse 3 dias no parque, gratuito para as crianças, os pais poderem levar a criança lá e não precisar pagar a entrada, porque eram 5 dias que eles pais tinham somente no parque, mas eles teriam que pagar a entrada para chegar até o parque. Então eu consegui que pelo menos 3 dias os pais não precisavam pagar a entrada e eles poderiam usar o parque sem ter que participar do show. Isso foi muito bom, porque os pais conseguiram divertir mais as suas crianças, economizaram com a entrada que não precisaram pagar, e as crianças brincaram mais lá no parque de diversão. Mas isso é pouco. A gente quer os 5 dias, não é? A gente quer tudo. A gente precisa ver o que realmente o nosso povo quer. Nós falamos aqui da Facilpa. Cada um tem um ponto de vista diferente. E eu, nessa presidência, eu já deixei bem claro para o senhor Prado, que é responsável da Facilpa, convoquei para que essa licitação, antes de fazê-la, que ele reúna os vereadores, para que juntos nós temos que decidir o que é melhor para a nossa cidade, o que é melhor para o nosso povo. Prefeito Gagaretti, também já conversei com ele, que nós precisamos fazer aquilo que seja necessário fazer. E o mais importante é que nós, como vereadores, representantes do povo, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Nós temos que ser responsáveis em relação a essa licitação. Anteriormente, o companheiro Nardelli estava aqui comigo, e essa licitação foi feita, e nós sequer fomos ouvidos. Nós sequer tivemos voz para decidir o que era bom e o que não era, o que deveria acontecer e o que não deveria acontecer. Dessa vez, não. Essa presidência não vai aceitar dessa forma. Nós vamos ter que trabalhar, sentar tudo junto, para que nós possamos analisar os prós e os contras, o que está ocorrendo hoje é negativo e o que está ocorrendo positivo, que deve continuar. E aí nós tomarmos essa decisão junta, porque nós não podemos esquecer que nós somos um poder. Nós somos o poder legislativo, onde nós representamos toda a nossa cidade, todos os moradores, a representação nossa está aqui. Então nós temos que realmente fazer aquilo que for melhor para a cidade. Se todos chegarem à conclusão que faremos os 5 dias gratuito, se essa decisão for assim, será feito dessa forma, tá? Porque nós não podemos ficar mais nesse bate-bate, nesse ping-pong, mas nós temos que ver que nós somos responsáveis. Essa licitação, ela não vai sair se não passar pelos vereadores. A comissão, Nardelli, eu proponho que seja ouvido todos os vereadores, que essa decisão ela seja feita entre nós, não é? Não vamos fazer uma comissão de 2, 3, 4 só, não. Vamos pegar todos os vereadores, será uma decisão conjunta para que nós possamos trabalhar em cima disso aí. Já conversei com o Prado, lá na Facilpa, em relação a isso, já conversei com o prefeito Gagaretti, ele está de acordo também, e é a oportunidade que nós temos de corrigir aquilo que estava errado, de fazer aquilo que é certo e de atender à necessidade do nosso povo. A festa, ela é aniversário de Lençóis. A festa ela é feita para os lençoenses. O que eles querem que nós fazemos? Nós precisamos ouvir a nossa população. Assim como nós ouvimos de casa em casa, vim aqui pedir seu voto, preciso do seu voto, eu quero o seu voto. Mas e agora? Agora nós precisamos ver o que eles querem que nós façamos aqui nessa casa. Que nós representamos eles. O que eles querem? Eles querem que nós façamos que seja 5 dias gratuito?
Nós sabemos todo o contexto disso para ser gratuito, quanto que nós vamos gastar ao município, qual que é a condição da prefeitura para fazer os 5 dias, ou não, ou é inverso, mas que isso seja decidido aqui, entre os 12 vereadores. Eu acho que nós temos que colocar que é o Poder Executivo, mas tem aqui o Poder Legislativo, que somos nós, que fomos eleitos pelo povo, e nós temos que decidir aqui pelo povo, decidir aquilo que é melhor para o povo, não que seja melhor para mim ou para vocês, mas que seja melhor para o povo. Então, a oportunidade é essa, é uma oportunidade única nesse momento, nós não teremos outra, porque depois que fizer a licitação, doutor Glauco, por 5 anos, são 5 anos que vão se passar, são 5 anos que nós vamos ter problemas e são 5 anos que nós vamos ouvir aqui na tribuna reclamações. Então nós temos que junto decidir. Se errarmos, erramos todos nós. Nós erramos. Então todo mundo vai se concordar com isso. Mas nós temos que trabalhar com esse objetivo da gente não errar. Ou pelo menos a gente errar menos e fazer aquilo que a população merece. Então eu queria deixar claro para vocês que eu já conversei com o prefeito Gargarete em relação a isso, ele está plenamente de acordo, ele também acha que muita coisa precisa melhorar, ele também acha que muita coisa precisa mudar, e conversei com o Prado na Facilpa no último dia, referente a isso. Ele também se abriu, né, a conversar com os vereadores para que nós tomemos essa decisão em prol da nossa cidade. Não vamos colocar nós acima da cidade, vamos colocar nós para decidir o que é melhor para eles. Então era isso que eu queria comentar com vocês, que essa presidência não vai deixar passar sem conversar com os senhores e as senhoras vereadores. Nós podemos colocar todos os prós e os contras em relação a isso. Por isso que eu fiz a colocação aqui, quando nós saímos pedir voto, nós vamos lá para pedir voto para a pessoa. Mas agora, nós temos uma decisão grande para tomar aqui na cidade. Essa decisão ela vai refletir em cada um dos moradores. Chega exatamente nisso que o senhor falou. É exatamente essa colocação. Nós precisamos ouvir, não é? Uma decisão, uma eleição, ela decide por votos. Sempre mais um. Então nós temos que decidir isso também. A melhoria para a nossa cidade, a melhoria para o nosso povo em relação a essa festa, e aquele que ganhar, nós vamos acatar de acordo que todo mundo aqui concordar também. A nossa decisão ela tem que prevalecer em relação ao município, em relação às pessoas que nela moram. Por isso que nós pretendemos colocar todo mundo, não é? Todo mundo que eu falo, os vereadores, nessa mesa redonda, para que nós possamos tomar essa decisão. Em relação ao que o senhor falou da UPA, infelizmente o problema continua. É outro gargalho que nós temos aí, o Nardelli já tem reclamado bastante, o Val já, enfim, todos reclamaram. É um gargalho que nós temos, que nós precisamos também tomar uma posição em relação a isso. A nossa cidade, ela é grande, ela cresceu, e os munícipes têm reclamado, aqui eu acabei de receber agora há pouco aí uma mensagem aqui reclamando lá da UPA. Então nós precisamos chegar num consenso, não é? Para que nós possamos aí ajudar, ou melhor, cumprir a nossa obrigação de fazer com que a UPA venha funcionar de uma forma em favor da nossa população. Infelizmente hoje a gente não consegue dizer isso. A nossa população está sofrendo com a UPA. E nós precisamos, então, fazer um trabalho em cima disso para que a gente possa estar resolvendo de uma vez por todas. Para que nós possamos ter a oportunidade de estar aqui comentando outras coisas, não é? Mas toda vez que nós estamos aqui, a UPA, ela cai aqui no debate. Então, a gente precisava resolver isso de uma vez por todas para que nós possamos tratar de outros assuntos mais relevantes do que esse que vem nos incomodando a nossa população e incomodando nós aqui também, o qual nós o representamos. Então agradeço a atenção de todos os senhores e que Deus nos abençoe.